Bom, gente, meu nome é Fernanda, eu estou no nono período de fisioterapia e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre os cuidados paliativos em oncologia. Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisem, tá bom? Então, primeiramente, eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte da oncologia. O que a gente precisa entender antes de começar essa nossa conversa? A gente precisa relembrar o que são tumores benignos, né? Que é essa multiplicação de células, mas só que ela é desordenada, né? Mas ela é de uma forma mais controlada. Então, esse tumor, ele vai ter uma margem bem definida, ele vai estar presente naquele tecido que ele está se multiplicando e o prognóstico para ele é bem melhor, né? A gente consegue retirar esse tumor, a gente consegue fazer esse tratamento para estar tendo a cura desse tumor. Agora, quando a gente fala em tumores malignos, aí a gente fala de uma multiplicação exacerbada de células de uma forma desorganizada. Então, a gente não tem essa margem, né, que a gente pode ver nesses tumores benignos, e ele também começa a invadir os tecidos ao redor. Então, essa invasão faz com que o tumor maligno ele seja mais difícil de ser tratado, ele tenha um prognóstico pior, e para a gente conseguir ter uma cura, assim, não ter uma metástase, alguma coisa do tipo, a gente tem que fazer esse diagnóstico precoce para não ocorrer do tumor maligno, fazer o quê? Ir para a corrente sanguínea ou ir para os vasos linfáticos e acontecer a metástase, né? Porque aí a metástase é quando esse tumor que estava num local, ele tem essa multiplicação dessas células e essas células vão parar em outros locais do nosso corpo. Então, esse tumor se espalha pelo corpo do paciente. E a cura, né, a gente conseguir fazer esse tratamento se torna muito mais difícil. E dependendo do diagnóstico, como o câncer às vezes é silencioso, quando o paciente vai já fazer, vai atrás de médicos e tudo mais para saber o que está acontecendo, ele já está numa fase do câncer terminal, que seria essa metástase e um câncer que não teria cura, que mesmo fazendo as práticas que a gente já sabe, da quimioterapia, o rádio, ou até mesmo a cirurgia, ele não conseguiria retirar esse câncer. Então, ele já chega com esse diagnóstico de câncer terminal, ou mesmo só com a metástase e essa proliferação se torna, mesmo com ele iniciando o tratamento, né, ela se torna, não consegue controlar, incontrolável, e esse paciente entra nessa fase de câncer terminal. Então, era só para a gente relembrar mesmo. E então a gente vem nessa parte da mortalidade, tá? A pessoa ela morreu de câncer e a gente tem que saber os números, né? Então, em mulheres, a gente sabe que no último estudo, né, feito pelo INCA, em 2019, o câncer que mais matou foi o câncer de mama, levando 18.068 mulheres a óbito. E em seguida o câncer de traqueia, brônquios e pulmões, que levou 12.621 mulheres a óbito. Então, eu trouxe mais como evidências, né, da quantidade da mortalidade, né, do câncer. E em homens, o primeiro lugar é o câncer de traqueia, brônquios e pulmões também. E em segundo lugar, o câncer de próstata. Então, normalmente a gente está vendo mais as palestras assim, mais voltadas para exatamente um tema que vai ter protocolos e tudo mais, mas eu tentei trazer um pouco dos cuidados paliativos de uma forma geral para na oncologia, exatamente por causa dessa diferença, né,
do câncer em mulheres, do câncer em homens. Então, aqui eu trago mais uma introdução sobre o que a gente pode fazer no geral quando a gente fala em cuidados paliativos na oncologia. E agora a gente começando a iniciar, né, a nossa discussão, uma coisa que a gente precisa fazer é saber o que é o cuidado paliativo. E antes da gente iniciar essa conversa, eu trouxe essa frase que eu acho muito boa para ilustrar exatamente o que a gente vai falar hoje. Os cuidados paliativos não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. Então, a morte, ela é um dia na vida da pessoa, mas e o resto, e tudo aquilo que ela passou até chegar nesse dia? O que a gente pode fazer com esses pacientes para diminuir o sofrimento, para ter um conforto, para dar um conforto, né, para esses pacientes? Quem disse isso foi a Ana Michele Soares. Ela tem um livro muito bom que ela conta sobre a experiência dela com o cuidado paliativo de um câncer terminal que ela tem. Agora a gente falando sobre a definição, a Organização Mundial de Saúde diz que o cuidado paliativo é uma abordagem que visa a promoção da qualidade de vida de pacientes e seus familiares também. Então, a gente sabe que na FIS a gente sempre fala muito de qualidade de vida, sempre está utilizando escalas ou tentando abordar a qualidade de vida no paciente, e no cuidado paliativo não é diferente. É isso que a gente tem que dar. A gente tem que dar uma qualidade de vida para esse paciente e para os seus familiares também que estão passando por esse momento, para que seja da forma mais leve, né? Porque a gente sabe que esse paciente não vai ter a cura, então ele vai estar com esse tratamento sendo iniciado de uma forma que ele já sabe o prognóstico dele. Então, através da avaliação precoce, o controle de sintomas, esses sintomas físicos, sociais, emocionais, espirituais também desagradáveis, num contexto dessa doença que ameaça a continuidade da vida dele. Então, essa assistência, ela é feita de uma forma com a equipe multiprofissional, e durante esse período que o cuidado paliativo ele vai já iniciar no diagnóstico. Então ele tem que iniciar de uma forma precoce, para quando o paciente já ter esse diagnóstico, já ter as medidas e as técnicas que a gente consiga ajudar tanto o paciente quanto os familiares, tanto no diagnóstico, tanto na fase do adoecimento, na finitude, né, que aí vai chegar a hora da morte, e também não acaba aí. A gente tem que estar lá dando um apoio na fase de luto para esses familiares que ficaram, né? Os cuidados paliativos, ele não termina quando o paciente morre. Ele ainda vai se postergar, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Só a título de curiosidade mesmo, paliativo vem do latim pallium, que significa manto. Então, eles deram esse nome porque antigamente os cavaleiros, eles usavam esse manto para se proteger das tempestades, do frio, e é mais ou menos isso que a gente vai dar para o paciente. É um conforto, é uma proteção, é uma ajuda para nesse momento de sofrimento que ele está, mas também não deixando de aplicar os nossos conhecimentos e as nossas técnicas. Também uma outra coisa que a gente precisa saber é que cuidados paliativos é completamente diferente de deixar morrer. A gente não está fazendo eutanásia, a gente não está simplesmente deixando o paciente morrer. A gente, na verdade, está fazendo a ortotanásia, né? Que é dar uma morte digna para esse paciente. Então, a gente vai fazer de tudo para que ele seja autônomo também no cuidado dele, para a gente deixar ele na finitude dele da melhor forma possível. Então, o que a gente precisa? Não só o fisioterapeuta, mas todos os profissionais que vão atuar junto com esse paciente, ele precisa de conhecimento. Então, a primeira coisa é
você tem que saber a fisiopatologia daquele paciente, você tem que saber a farmacologia, você tem que saber tudo que ele passou até chegar nesse ponto que ele está. Como que ele descobriu o câncer, o que aconteceu, quem são as pessoas da família. Então, você tem que conhecer o seu paciente e saber as técnicas, né? Para você conseguir abordar esse assunto com o paciente. A segunda coisa é a comunicação, porque nos cuidados paliativos é imprescindível você saber comunicar com o paciente, porque você vai ser, muitas das vezes, o porta-voz de más notícias, então você tem que fazer o treinamento dessa comunicação. E também a última coisa, que não é uma ordem, né, mas os três trabalham junto, que é a equipe multiprofissional. Então, a gente tem que ter um tratamento horizontal, com muita conversa, muito diálogo com todos os profissionais da área da saúde, principalmente psicólogo, nutricionista, o médico, para a gente estar sempre sabendo o que acontece com esse paciente. E uma coisa, o tratamento com o psicólogo, por exemplo, vai interferir no nosso tratamento também, porque a gente sabe que a dor ela é individual e ela pode ser exacerbada por diversos motivos, e um deles é o psicológico. Então, a gente pode utilizar as melhores técnicas que a gente sabe, mas se a gente não estiver sempre atento na parte psicológica desse paciente, não vai adiantar nada e a gente só vai estar sendo tecnicista. A gente não vai estar olhando esse paciente de uma forma multidimensional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios dos cuidados paliativos. A Organização Mundial de Saúde prevê 9 princípios da atuação dos cuidados paliativos de uma forma geral, não só com os pacientes oncológicos. Então, a gente vai promover o alívio da dor e os outros sintomas desagradáveis que esse paciente está passando. A gente vai afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida. E essa parte não é só a gente fazer isso com o paciente. O profissional também tem que entender que a morte ela é inevitável. Então, a gente tem que fazer esse estudo e ter isso com a gente para a gente conseguir tratar mesmo esse paciente. E tem que fazer ele entender que isso é inevitável e para ele ter um processo natural mesmo, para ele ter uma morte digna. Então, não abreviar também ou não prorrogar a morte. Um dos exemplos de abreviar seria a eutanásia, ou prorrogar seria a gente usar instrumentos como as técnicas ou ventilação mecânica, algo que só vai prorrogar o sofrimento do paciente, algo que ele só vai continuar vivo por um tempo, porque a gente está tentando prorrogar essa morte de uma forma ineficaz. E então esse sofrimento só vai ser prorrogado. Integrar os aspectos espirituais e psicológicos no cuidado ao paciente, e nessa parte de falar de espiritualidade, os cuidados paliativos, é, a gente tem muita discussão e é uma das vertentes muito discutidas, essa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com o que a pessoa acha que é o seu sagrado, sabe? Não é exatamente Deus, nem Jesus, nem nada disso. Às vezes o sagrado da pessoa é um lugar, é uma pessoa, e ela tem que se conectar e fazer essa comunicação com a espiritualidade dela nesse momento para que o sofrimento dela seja menor, entendeu? Então, o espiritual e o psicológico, eles sempre andam juntos nesse momento que o paciente está passando. E também oferecer um sistema de suporte para possibilitar o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. De todos os princípios, acho que a fisioterapia tem um papel muito importante nesse, porque a gente que vai dar essa função para esse paciente, a gente que vai estar lá tornando ele ativo,
tornando ele protagonista também do tratamento dele. E é como diz aqui, viver tão ativamente quanto possível. Então, ele não precisa estar andando, correndo meia maratona. Se às vezes ele ser ativo para ele, o que ele precisa é pegar um copo na mesa e levar para a boca, é isso que a gente vai fazer. Se ele ser ativo, ele conseguir ficar em pé, diminuir o edema que ele tem, é isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar ele funcional o quanto ele conseguir, entendeu? Sem ficar pensando somente nas técnicas, nas medidas, nos estudos. É lógico que a gente tem que embasar o nosso tratamento, mas também ficar pensando qual é o limite do paciente, o que ele consegue, o que é esse ativo dele, esse funcional. Os outros princípios são oferecer suporte, né, aos familiares durante a doença e também no luto, né? Então, os familiares são muito importantes, que às vezes, quando o familiar está mal, ele deixa o paciente mal e isso vai interferir nas nossas condutas. Então, a gente tem que fazer uma rede de apoio, não só para o paciente, mas também para todos que estão lá junto com ele. Oferecer uma abordagem multiprofissional para focar nessas necessidades, que a gente já disse, dos pacientes e dos familiares, para incluir esse acompanhamento, desde o diagnóstico até a fase do luto. Como eu já havia dito, melhorar a qualidade de vida, né, para influenciar positivamente na doença. E o último princípio, iniciar mais precocemente possível os cuidados paliativos, juntamente com outras medidas para prolongar a vida, não ficar postergando esse sofrimento. São coisas diferentes. A gente vai prolongar a vida dele, mas a gente vai usar técnicas para que isso seja prazeroso, que a gente diminua o sofrimento dele, como a quimioterapia, a rádio, e incluir todas as investigações necessárias para melhorar, compreender e controlar as situações clínicas estressantes. Então, muita gente tem o pensamento de que cuidados paliativos é, é quando a gente tá, a gente deixa o paciente, a gente deixa o paciente nacamado, o paciente já está sem esperanças, ele já está muito ruim, e não. Às vezes o paciente acabou de receber a notícia de que ele tá com esse câncer terminal, então ele pode estar assim como eu estou aqui agora. Ele não precisa estar tão debilitado para já começar esses cuidados paliativos, certo? Então, essa linha do tempo que a gente fala da onde que inicia esses cuidados paliativos e até onde vai. Então, esse tratamento ele vai começar ainda na fase que a doença, que ele recebeu esse prognóstico de câncer terminal, então a gente vai tentar modificar o curso natural dessa doença, a gente vai tentar melhorar os sintomas e ficar prorrogando essa piora do paciente. Então, ele vai chegar nessa terminalidade, nos cuidados de final da vida, e a gente vai continuar o nosso tratamento. Aí, o paciente vai chegar na sua finitude, que vai ser na sua morte, e depois a gente vai continuar ainda na fase do luto, como eu havia já explicado. Então, a gente tem que fazer um planejamento terapêutico, e no Manual dos Cuidados Paliativos a gente tem o EMA, né, que é uma sigla para a gente fazer como se fosse o passo a passo para fazer esse planejamento, que é a evolução. Você tem que ver o prontuário desse paciente, você tem que ver a evolução da doença, a evolução do diagnóstico, e depois você vai chegar na explicação, que é falar isso para o paciente, é conversar, é comunicar o manejo e a monitorização, o manejo, o que a gente vai fazer, o que é o meu tratamento.
E como eu vou monitorar esse tratamento para a gente ver se ele está surtindo efeito, se ele está sendo algo que o paciente está vendo esse efeito, se é o que o paciente também esperava, quais são as expectativas desse paciente, que é atenção aos detalhes, a gente tem que sempre ter atenção. O que o paciente sabe, o que o paciente não sabe, o que ele quer saber, qual é a expectativa que ele tem sobre tudo que está acontecendo. Então, é muito importante a gente fazer todo esse planejamento. Em relação a essa comunicação de má notícias, que eu já havia dito, a gente tem um protocolo, e ele normalmente o pessoal usa o protocolo de Spikes, que é como se fosse uma receita para a gente, como se fosse o passo a passo para a gente ter essa comunicação dessa má notícia. Às vezes a gente acha que só o médico que vai chegar e dar esse diagnóstico, esse prognóstico, mas não, a gente vai chegar uma hora que vai ter que sentar com o paciente e falar, olha, você não consegue mais fazer isso, ou você não pode fazer isso, e ou ele mesmo, o médico não explicou, não falou, e você vai estar lá para dar essa má notícia. Então, a gente tem esse protocolo para ajudar a gente a se preparar nesse momento. Então, o S seria preparando-se para o encontro, que é tudo aquilo que eu falei sobre conhecimento. Você tem que saber tudo que você está falando. O P é percebendo o paciente, você vai chegar, você vai olhar, ver a comunicação não verbal dele, vai ver o que está acontecendo, como ele está reagindo com a sua presença, e você vai convidar ele para um diálogo. Então, você não vai chegar lá e falando, ai, a gente precisa conversar. Não, você quer conversar, você acha que esse é o momento certo, o momento ideal, não, vamos marcar, hoje eu não estou bem e tudo mais. Você vai convidar ele para esse diálogo. Você não vai impor essa conversa. O K, que é transmitindo as informações, aí isso é muito importante, esse treinamento da comunicação, porque aí a gente não vai conversar com o paciente da forma que a gente conversa com um colega profissional de saúde. A gente precisa passar essa informação de uma forma que o paciente entenda. Então, você vai ter que ter técnicas para explicar da forma que o paciente consiga entender tudo que você está tentando transmitir para ele. E a partir do momento que você transmitir essa informação, ele vai ter uma reação. Então, ele vai expressar essas emoções, que é o próximo, que é o E, que é expressando emoções. Então, você vai ter que estar preparado para isso. Na hora que ele tiver essa emoção, qual vai ser a sua reação? É nesse momento que você vai ter que ter muita empatia por esse paciente, que você vai construir uma conexão com ele, e então você vai precisar muito de saber como expressar as suas emoções também, para não ter um muro entre você e o paciente, mas também você saber até onde você pode ir, entendeu? Você vai construir essa relação, mas você ainda sendo o fisioterapeuta ou o médico, a pessoa que está tratando esse paciente, mas você tem que ter a empatia, sempre lembrar dessa palavra. E o último S é resumindo e organizando estratégia. Então, você vai, depois de fazer toda essa comunicação, você vai organizar as estratégias que você vai colocar em prática com o paciente, fazendo o paciente ter autonomia também, ser protagonista desse tratamento, perguntando para ele e explicando para ele tudo que vai ser feito. E nos cuidados paliativos é muito importante tudo que você for fazer, não só, né, nos cuidados, mas em toda a terapia, contar o que você vai fazer, falar como você vai fazer, ter esse diálogo, porque a pessoa já está passando por um estresse, um sofrimento muito grande, e ela saber o que se passa com ela é a única certeza que ela tem. Então, essa organização de estratégia tem que ser muito dialogada e muito conversada. Antes de começar a falar agora da parte mais das nossas medidas fisioterapêuticas, eu trouxe também uma coisa que a professora Aline
Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece ela, que é a nossa professora aqui da Unifal, da Físio. Ela deu uma aula de cuidados paliativos para a gente e ela explicou para a gente sobre uma coisa e eu queria falar para vocês que eu achei que era muito importante, que a gente sempre pensa em empatia, empatia, só que a gente esquece da compaixão. E ela explicou que quando a gente precisa ter primeiro empatia por esses pacientes, a gente tem que se colocar no lugar dele. Mas depois da gente se colocar no lugar dele, a gente tem que ter compaixão. A gente tem que lembrar que eu sou profissional, eu sei fazer alguma coisa, eu sei tratar esse paciente, eu vou ser ativo nesse tratamento, então eu vou ter compaixão de passar tudo que eu sei para esse paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Então, sempre que você pensar em cuidados paliativos, lembre-se dessas duas palavras: empatia, mas também compaixão de você doar o seu conhecimento e tudo que você sabe para melhorar a função e a funcionalidade desse paciente. Agora, falando dos objetivos, eu não separei muito bem, assim, a físio de tudo que eu já falei, porque desde quando eu comecei a falar sobre cuidados paliativos, a fisioterapia já estava lá, a gente precisa ter tudo isso que eu disse, e também um objetivo, porque a gente sempre gosta muito de colocar objetivos e condutas em tudo. Então, qual seria o objetivo não só a parte psicológica, a parte do sofrimento. Então, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então, nós fisioterapeutas vamos buscar fazer essa melhora da qualidade de vida do paciente. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o tratamento dos sintomas. Então, a gente vai fazer uma avaliação completa, a gente vai ver o que esse paciente teve até o caminho que ele percorreu até chegar em você, e assim eu vou melhorar a qualidade de vida. Por isso que a partir de agora, os próximos slides vão ser condutas que eu tirei de artigos, mas que eu não poderia trazer um protocolo já aqui, lindo, bonitinho, com tudo que vocês vão fazer. É, da forma correta, porque a gente está falando de oncologia e é uma coisa muito ampla. Um paciente ele vai ter um quadro completamente diferente do outro. Então, por isso que a gente vai tratar os sintomas desse paciente. E para que a gente vai fazer isso? Para a gente dar independência funcional para esse paciente e também aliviar e prevenir o sofrimento dessa pessoa. E sempre lembrando, a gente vai ter pessoas que vão estar lá em fases diferentes. Então, ela pode estar lá na fase que a gente sempre pensa, cuidado paliativo, ele vai estar internado numa cama de hospital. Ou não. Então, esses estágios também desse cuidado, as medidas e as técnicas vão mudar a cada estágio que tiver, né, esse paciente. Então, agora falando um pouco sobre o prognóstico, que é o essencial. Depois de você saber antes de você saber o que você vai fazer com esse paciente, você tem que saber o prognóstico dele. E você tem que colocar esse prognóstico de uma forma que você vai ter uma medida para isso. Você não pode só olhar para o paciente e falar, eu acho que ele está mal ou ele está bem. Então, você tem que ter uma escala ou algo que vai te ajudar nesse prognóstico. Então, eu trouxe aqui algumas escalas que a gente pode utilizar nos cuidados paliativos. Algumas não são só da parte da oncologia. Essa primeira que eu trouxe, a ECOG, é para pacientes oncológicos. Então, ela é uma escala de 0 a 5, onde 0 o paciente é totalmente ativo, ele é capaz de realizar e desempenhar as suas funções, e o 5 é um paciente que já chegou na finitude dele, ele já morreu. Então, a gente vai usar essa escala de uma forma mais qualitativa, a gente vai ver o que o paciente consegue ou não fazer.
Também tem a KPS, que é uma escala que é muito utilizada, mas nos cuidados paliativos em geral, não só nos pacientes oncológicos. E ela, só a numeração dela, que é ao contrário, né? O 100 é um paciente bom e o 0 é um paciente morto. E a gente sabe que essa escala é muito boa para a gente ver esse prognóstico do paciente. Então, essas duas escalas, elas são mais qualitativas, que a gente vai ver o que o paciente consegue, o que o paciente não consegue fazer. As outras duas escalas que eu trouxe, elas são um pouco mais, não confiáveis, mas um pouco melhores, porque ela usa os critérios clínicos do paciente. Então, a PPI, ela vai pegar os critérios que o paciente tem lá da injeção oral, se ela tem presença de edema, então é a clínica dele que você vai olhar, vai pontuar e vai fazer uma interpretação. E essa escala e a próxima escala, essa daqui de avaliação de prognóstico, a gente consegue ter uma interpretação relacionada à sobrevida desse, com uma estimativa, lógico, desse paciente. Então, se ele tira de 0 a 2, então ele tem 90 dias de estimativa de sobrevida. E essa escala é para um paciente com cuidados paliativos, não é específica para um paciente oncológico, mas elas são utilizadas também. Como eu disse, cada paciente é diferente, cada paciente oncológico vai ter um prognóstico e é, um histórico diferente. Então, a gente tem a PPI, que é mais utilizada, mas também tem a avaliação prognóstica, mas só que essa é mais específica para neoplasia hematológica, para o cuidado paliativo. Então, essa também é para paciente oncológico e ela também vai dar uma sobrevida. Então, você vai olhar também critérios clínicos, como a plaqueta, o DHL, e isso que vai estar lá na clínica do paciente, você vai dar uma pontuação, e a partir da interpretação dessa pontuação, você consegue ver essa estimativa de sobrevida que o paciente vai ter. Então, é muito importante no seu prognóstico, você ter medições, escalas, qualquer coisa que você vai poder, depois de um tempo, ir lá novamente, fazer novamente, ver se o paciente teve uma melhora ou teve uma piora do quadro. Então, você tem que ter isso baseada em uma medição já concreta e embasada em estudos e não só no que você interpreta do paciente. Então, os principais sintomas que esses pacientes vão ter durante todo essa caminhada dos cuidados paliativos é dor, fadiga, edema ou linfedema, dependendo do quadro oncológico dessa pessoa, complicações respiratórias, como tosse, falta de ar, e o imobilismo, que também a gente vai falar um pouco sobre essa situação, e a caquexia. Então, todos esses sintomas a gente vai estar tratando, a gente vai estar dando um olhar mais cuidadoso para cada um deles, mas todos visando recuperação da função. A gente sempre tem que pensar muito na função do paciente, o quanto ele é ativo e o quanto ele tem que continuar ativo o máximo que a gente conseguir. Então, falando um pouquinho sobre a dor oncológica, que ela pode se exacerbar não somente como a dor ela é individual, né? E ela tem que ser validada. E esse paciente ele já está passando por um sofrimento, um estresse gigantesco. Tem também pacientes que já passaram também por quimioterapia, radioterapia, e isso aumenta sim as dores, porque aumenta os sintomas, e isso é uma cascata que vai ter nesse paciente. Então, a gente tem que sempre pensar
e nas formas que a gente tem para conseguir aliviar essa dor. Eu não trouxe os artigos como prints, como o resto do pessoal trouxe, por apresentar mais imagens e a gente meio que discutir sobre um geral, porque eu trouxe, se você olhar aqui embaixo, vai ter da onde eu tirei esses artigos, da onde eu tirei todas as técnicas que eu coloquei aqui, e são de artigos com pacientes oncológicos, então eles não são específicos para pacientes com câncer de mama ou câncer de próstata, por exemplo. Então, o que hoje a gente consegue fazer com o paciente com dor oncológica? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tudo isso é fazer a avaliação. Hoje existem várias avaliações que a gente consegue pela internet para específicas. Então, eu quero fazer uma avaliação, aí o meu paciente ele teve iniciou, né, o câncer dele com câncer de um câncer dela, o câncer de mama, e depois teve uma metástase, e aí você vai ver todo o quadro oncológico dessa pessoa e vai traçar uma avaliação criteriosa para você ver o que você vai conseguir fazer com esse paciente. Então, com a dor oncológica, a gente tem que dar esse apoio, não só com a dor, mas com todos os outros sintomas que a gente vai discutir. Então, esse apoio que a gente vai dar é muito a avaliação criteriosa que a gente vai fazer sobre esse paciente, não só também com o sintoma, mas tudo que ele está sentindo, porque, como eu disse, essa dor ela pode estar vindo, sim, de sintomas que a gente consegue tratar na fisioterapia, mas também envolve muito o psicológico e o sofrimento dessa pessoa. A gente tem o TENS como nosso aliado, né, que é uma intervenção que a gente já conhece bastante na literatura, que é eficaz e os estudos eles apontam, né, que das referências que eu trouxe, que ele é um dos padrões que a gente tem que a gente tem para utilizar com essa dor para a gente conseguir melhorar a dor desse paciente, não só a causar essa analgesia, né, melhorar a circulação dessa região e e todas as vantagens da gente utilizar a técnica da eletroterapia. Também a gente precisa muito movimentar esse corpo, pode ser de forma passiva, de forma ativa, porque a dor, tanto ainda mais a dor oncológica, por esses pacientes estarem nesse sofrimento, eles tendem a ficarem mais sem praticar atividades, mais depressivos, então isso aumenta ainda mais essa dor. Então esse paciente ele tem que ser ativo, ele tem que movimentar esse corpo, fazer mobilizações, fazer atividades, exercícios passivos e ativos também, se ele tiver um quadro de conseguir fazer esses exercícios para amenizar essa dor. Aí a gente entra para falar sobre o edema, aí tem alguns pacientes que têm linfedema, então o que seria esse tratamento? A maioria dos pacientes tem linfedema, né? Então a gente vai encontrar esse quadro de linfedema e o tratamento que nas pesquisas, nos artigos que a gente consegue ter é a drenagem linfática, os exercícios miolinfocinéticos, essa forma ativa de fazer essa drenagem dessa linfa e um enfaixamento compressivo. Então, a gente tem todas essas armas, né? Todas essas técnicas que a gente vai aos poucos aprendendo, que aqui a terapia complexa descongestiva, né, que a gente tem para conseguir diminuir esse linfedema. O edema, a gente tem o posicionamento acima do coração, então a gente traz na literatura quais são as melhores formas de diminuir esse linfedema.
do paciente, e como eu disse, a gente diminui os sintomas para a gente dar uma função e a gente deixar esse paciente ativo. Por que a gente precisa fazer isso? Exatamente por causa do imobilismo. O imobilismo, tudo que a gente já havia dito de edema, que da fraqueza, o imobilismo vai gerar encurtamentos, fraqueza muscular, vai gerar edema. Então é uma cascata. Se a gente não cuidar desse paciente, ele vai gerar um imobilismo, que vai gerar encurtamentos, que vai gerar mais edema, e fica um ciclo sem fim, porque aí o paciente, ele imóvel, ele vai ter encurtamentos, então você vai ter que fazer todas as técnicas que a gente tem de mobilização articular desse paciente como um todo, porque às vezes ele não começou esses cuidados paliativos lá no início. Você já chegou para ele, ele já está no imobilismo, então você vai ter que fazer o caminho ao contrário, vai pegar um paciente muito debilitado e a gente não vai prevenir o que vai acontecer, a gente vai ter que pegar e fazer o caminho inverso, né? Esse paciente já tem contratura, esse paciente já tem fraqueza muscular, tem esse mobilismo de ficar só no leito, e a gente tem que usar as técnicas, né, que a gente tem ao nosso alcance, que seria a mobilização articular, o alongamento, o fortalecimento dessa musculatura, o movimento, né? Principalmente esse movimento para a gente não deixar o paciente chegar nesse estágio ou tirar o paciente que está no imobilismo. E uma outra coisa também que esses pacientes, as características é a fadiga oncológica, também exatamente relacionado também a essa dor oncológica, não é só relacionada à fadiga motora, é uma fadiga também psicológica que o paciente está sofrendo, esse estresse, esse sofrimento, e isso vai gerar também, às vezes, os pacientes já fizeram também químio, rádio, e isso aumenta essa fadiga oncológica, então a gente precisa fazer esse paciente se movimentar. Então, nos estudos e tudo que a gente vê, a fadiga oncológica a gente vai ter como arma para acabar com ela os exercícios, o exercício aeróbico. A gente tem que fazer muito exercício aeróbico com esses pacientes. Aí ele consegue usar o ciclo ergômetro, então a gente vai usar o ciclo ergômetro de membro inferior. Ele não consegue, vamos de membro superior. Uma deambulação ativa já para alguns pacientes que estão naquela fase do imobilismo, ou ainda nem chegou, mas só que tem essa fadiga oncológica muito exacerbada, ele precisa ficar em pé, precisa andar. Se ele não consegue, a gente tem várias técnicas para deixar esse paciente em pé, ou fazer um ciclo ergômetro com ele deitado mesmo. Então, a fadiga oncológica ela vai ser tratada com exercício aeróbico e também muito a parte psicológica desse paciente. Sempre estando com esse tratamento horizontal com o psicólogo e o fisioterapeuta dando esse suporte, porque não adianta nada a gente cuidar do corpo e esquecer da mente, e a mente ajuda muito a piorar ou melhorar todos esses sintomas que o paciente está tendo. E a caquexia, ela ocorre em 60% e 80% desses pacientes com câncer terminal, que é uma junção de a maioria dos sintomas que eu disse. Então, a caquexia é uma síndrome. Então, essa síndrome, ela é por quê? O paciente vai perder peso, o paciente vai ter uma atrofia muscular, uma fadiga, uma fraqueza, a perda de apetite, e isso tudo vai gerar essa caquexia, essa síndrome, que o paciente vai ter o imobilismo e vai gerar um círculo vicioso,
E, a caquexia a gente tem que fazer um tratamento em conjunto com a nutrição. Por causa dessa perda de apetite e essa perda de peso, a gente precisa sempre estar se comunicando com o nutricionista para ver como está sendo a nutrição desse paciente. E é por isso que eu digo que é o nutricionista, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, o médico, todos têm que estar se conversando ao mesmo tempo para tentar tirar esse paciente desse quadro ou não deixar ele chegar a esse quadro. Porque, como eu disse, como os cuidados paliativos não é algo tão aplicado, né? Atualmente, agora, a gente está se conversando mais sobre os cuidados paliativos, então a gente às vezes chega no paciente que está já na caquexia, já está muito debilitado. Então, a gente precisa dar todo o suporte e saber o que fazer. Se você pegar um paciente hoje com caquexia, qual é o primeiro passo? Por que ele está nesse estado? O que fez ele chegar a esse estado? Então, a gente precisa, para terminar, eu tentei trazer essas práticas, todas essas medidas, essas técnicas que eu fui achando nesses estudos para tentar abrir uma portinha para vocês, pessoas que nunca tiveram, nunca nem pensaram no tratamento da fisioterapia, em cuidados paliativos, muito menos em oncologia. A gente tem uma área muito grande agora para a gente estar fazendo esse tratamento. Não tem uma formação específica ainda para cuidados paliativos, só que é um leque gigantesco que a gente pode estar estudando, se vocês têm essa curiosidade de querer saber mais sobre cuidados paliativos e sobre a oncologia, é uma área muito ampla e muito bonita também, e a gente precisa fazer de estratégias de enfrentamento também. Não é só o paciente que tem que se cuidar, porque o paciente está lá no sofrimento dele, sabendo tudo que está acontecendo, mas também o profissional ele está, imagina, o tempo todo tendo que cuidar desses pacientes, tendo que oferecer um apoio para esse paciente que às vezes o profissional não tem. Então ele precisa muito ter uma religião. Tá escrito, o corretor colocou errado, é uma religião, uma espiritualidade, independente do que for, é como eu disse, a pessoa precisa ter um sagrado, não precisa ser Deus, não precisa ser alguma entidade, pode ser um lugar, uma pessoa, ela tem que ter essa espiritualidade e enxergar que a morte é inevitável. A morte vai chegar para todos e a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente conseguir para ela, para a vida ser prolongada, para a morte ser uma coisa digna e também você vivenciar o luto, porque não adianta nada também a pessoa falecer e a gente não vivenciar esse luto, a gente não vivenciar da forma correta, com todas as fases que ele deveria ter, e principalmente a gente precisa ter saúde mental, porque se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue é, fazer, tratar esses pacientes que já estão muito debilitados e não têm toda a formação e todo o conhecimento que a gente tem. Então, foi mais por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje. E, para finalizar, temos um aplicativo que chama Cuidados Paliativos, que ajuda a gente a aplicar uma das escalas que eu falei, que foi a UFMG que fez. Então, se vocês tiverem curiosidade, ou se vocês forem algum dia aplicar, é mais fácil, né? Lá tem as escalas e tem a forma correta de estar aplicando essas escalas, e também tem um guia de bolso de cuidados paliativos em geral, que é muito interessante e ajuda bastante você ter para quando, se você tiver
algum paciente nesse estado, ou se você quer mesmo saber mais sobre essa vertente, né? É muito interessante esse guia de bolso dos cuidados paliativos. E essas são as minhas referências, e é isso. Se tiver alguma pergunta.